Capítulo 13. Experiência diferente. No dia seguinte, já refeito dos golpes morais provocados pela história do velho Basílio, Francisco procurou interrogar mais pessoas que trabalhavam para seu pai. Falou com um daqui, com outro dali, sorriu afavelmente para todos, disfarçando a pesquisa e colhendo experiências diferentes, para que o coração e o raciocínio pudessem somar todos os resultados e dar-lhe a justiça. Nesse processo, poderia moldar suas atitudes, aliando a teoria à prática. Não queria, de modo algum, colocar-se em extremos. Tinha, por natureza congênita, a universalidade. Achava que a justiça era uma força sublimada e que somente ela poderia abrir caminho para o amor. Operavam-se em Francisco grandes mudanças. O pai já estava preocupado com ele, pois, havia vários dias, não cuidava de nada, apenas andava, conversava com servos e empregados e não dava atenção, como antes, às ordens de Pedro Bernardone. Despertavam nele sua verdadeira personalidade e a consciência do que deveria fazer. Era como se outro Francisco estivesse surgindo. Saltou para dentro de uma carruagem e falou com energia ao cocheiro. Toca para as terras do senhor Bernardone. O cocheiro, acomodando-se prestativamente, respondeu com delicadeza. Qual delas, senhor? Já refeito, Francisco respondeu com afabilidade. Abel, desculpa-me pelo modo como te falei quando subi a carruagem. Se ficaste ofendido comigo, peço-te desculpas. Por favor, leva-me ao sítio de Apolo. O chicote estalou no ar, e os cavalos saíram em disparada. O filho de Pio entrou em meditação, sem perceber as 2 horas de viagem no percurso de Assis a Apolo. Eram terras férteis, onde o cultivo se fazia admirar. As parreiras circundavam grande extensão de terra. O trigo crescia com força descomunal, mostrando aos observadores, por meio do fenômeno da natureza, algo de divino entremeado às coisas materiais. Variados tipos de frutos eram o emblema valoroso da região. Chegados ao destino, Abel parou os cavalos, banhados de suor, e logo encostou a carruagem sob a grande sombra oferecida por uma árvore amiga. Francisco desceu, sentindo-se livre e respirando o ar puro dos campos. A natureza o favorecia, pela sua própria natureza espiritual, em compatibilidade com vidas puras. Entrou no casarão, onde se deparou com dezenas de servas correndo de um lado para outro, ocupadas em tarefas variadas, desde a limpeza até o preparo dos alimentos destinados aos servos que rompiam o eito de trigo, sob a severa vigilância de vários feitores truculentos. Francisco desceu correndo e cantarolando por um despenhadeiro, lançando os olhos em todas as direções, num monólogo sem precedentes. Meu Deus! Por onde devo começar? Quero fazer alguma coisa de bom em benefício da humanidade. Como é difícil ser útil. Como é difícil compreender os nossos deveres diante da nossa consciência. Como é constrangedor ver e sentir a opressão nos outros. Não posso mais parar, e as ideias fervilham em minha mente, qual uma vasilha de água em demorada fervura. Sei que o destino me reserva uma parcela de luta em favor dos que sofrem, graças aos céus, não me falta disposição. Eis que me empenho contigo, Jesus, para que me ajudes. Mestre, abençoa minhas atitudes e não deixes que eu entre em caminhos que não condigam com a verdade e com o amor. Vejo, Senhor, que a terra é um céu em que a natureza reflete as leis harmoniosas da vida. É também um livro divino, dos mais difíceis de se aprender a ler e compreender, para que nele possamos encontrar a tua vontade nas coisas que, por vezes, conversam conosco, mas para as quais, em muitos casos, não temos ouvidos para ouvir e, muito menos, nos sentimos aptos a compreender essa linguagem sobremaneira espetacular. Abre, Senhor, os nossos olhos, na medida de nossas forças, para que possamos ver o amor desdobrar-se em ramificações infinitas, enquanto esperamos que os homens despertem para ele. Ao parar, cansado da caminhada, contemplou uma enorme várzea e presenciou um espetáculo constrangedor, que muito o desagradou. Em cada eito de 20 servos, um feitor, estalando o chicote, acertava de vez em quando os lombos nus de alguns deles. Aqueles homens somente tinham a liberdade de gemer, mas não a de parar. Mal começara a sentir revolta no coração, Francisco compreendeu por que estava ali. Acalmou-se pela razão, trabalhada por sua mãe e por Jarla ao responderem às suas perguntas. Mesmo assim, em seu íntimo, acendeu-se um fogo, não de revolta, mas de piedade, e o desejo de lutar com todas as forças em favor daquela gente, cujo tratamento era inferior ao concedido aos animais. Desceu devagar pelo tortuoso trilho que levava à várzea e percebeu que, ao ser avistado pelos feitores, estes aliviavam o arroxo.
Um deles veio depressa dar-lhe atenção, pois reconhecera o filho do patrão. As tuas ordens, jovem senhor. Trouxeste alguma ordem da parte de teu pai para ser executada nas terras de Apolo? Ou os ventos que te trouxeram anunciam somente boas-vindas e esperanças para todos nós? O feitor calou-se, esperando a resposta do senhor. Francisco controlou-se intimamente, sorriu com amabilidade, mesmo a contragosto, e disse ao capataz: Benevenuto, venho da parte da paz. Graças a Deus, os ventos que me trouxeram são realmente os ventos da esperança. A minha presença aqui talvez seja um grande reforço para o meu coração, um começo de lutas que dificilmente se têm em uma existência. O rude homem não percebeu a profundidade de sua filosofia, mas perguntou: O senhor tem alguma ordem? Tenho, respondeu Francisco, pausadamente. Os servos devem estar todos no casarão, na hora da refeição, sem que falte um sequer. Quero falar com eles. O capataz, apreensivo, respondeu: Eles comem ao pé do serviço. É ordem do senhor Bernardone. Francisco, interrompendo o interlocutor, acentuou com energia: Faça todos eles subirem hoje para comer no casarão. O feitor pediu desculpas e respondeu: Sim, senhor. Sim, senhor. Eles irão. Francisco subiu por outro caminho, em direção à sede da fazenda, para esperar os servos, conversar com todos e aproximar-se daqueles corações sofredores, pelos quais tanto se interessava, como se Deus o estivesse convocando para altos trabalhos de nivelamento humano. Passou pelo meio de um pomar e ficou estarrecido com a vida exuberante. Colheu algumas frutas e começou a deliciar-se com a oferta dadivosa das árvores. Agradeceu à mãe natureza pelo alimento que degustava com prazer. Os pássaros voavam em bandos, cantando, e ele percebia, pela intuição, que se tratava de uma canção de louvor ao Criador de todas as coisas. Uma rede de fibras balançava-se no alpendre, por entre as folhagens. Dentro dela, o filho de Bernardone punha seus pensamentos em ordem. Em sua mente, fora ateada uma fogueira de ideias, perto dela, o coração batia descompassado, tentando, com descomunal esforço, ajudar o raciocínio na grande dinâmica do bom senso. Francisco deixou o corpo repousar por instantes, com o espírito livre, em outra dimensão, mudou um pouco de ideia, sem, contudo, abandonar a preocupação de servir. Cresceu nele o sentimento do bem, clareando-lhe a inteligência no plano espiritual. Mesmo no pouco tempo que lhe foi dado permanecer nesse estado, alguém lhe soprou aos ouvidos da alma: Francisco, não tentes mudar o destino desses homens de uma só vez. Cada um está no lugar certo, de acordo com o bem que a natureza lhes reserva. Os desígnios da providência não falham, meu filho. E não penses que eles se encontram desamparados, pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. Aos que se encontram no estágio embrionário da vida, são oferecidos processos compatíveis com as suas necessidades, para que, no amanhã, ressuscitem para o amor, para a caridade e para a paz. Tu, por vezes, crias sofrimentos que não existem no sentir desses filhos. Se, nessa hora, te fosse dado voltar ao passado remoto, era bem provável que te encontrasses nos mesmos transes dolorosos, difíceis segundo a tua classificação, mas naturais diante das leis que vigoram em toda a criação. Se te revoltares contra esses acontecimentos, não estarás julgando os homens, mas, sim, a Deus, que, onisciente, sabia de antemão que eles iriam sofrer o que estão sofrendo. E não somente esses vassalos passam por caminhos tortuosos na terra. São milhões de seres, em todas as escalas, de todos os reinos. É bem provável que saibas, pelo grau de amor que tens, que as plantas vivem, sentem e amam, e que rudimentos de inteligência e de sentimentos transitam no cerne de seu psiquismo espiritual. Todavia, tu, que acabas de contemplar um quadro doloroso, para ti, envolvendo os servos, arrancas o fruto, que não deixa de ser filho da árvore, e o estraçalhas entre os dentes, sem pensar no sofrimento da mãe que o gerou por processos difíceis e engenhosos, tal como foi a tua própria geração. Tens uma missão entre os que sofrem, e ela te custará muito caro, mas escolheste os caminhos e passarás por eles. Tem bom ânimo. Avança sem temor, escutando os que sofrem, sem deixar de escutar também os que fazem com que ele sofra. Abeirou-se, então, da rede em que estava o corpo de Francisco uma serva. Notando que a rede estava parada, começou a balançá-la com delicadeza, contemplando o jovem. Sua pele dava a impressão de seda luminosa, o rosto era bem feito, os olhos, brilhantes, as orelhas, pequenas, e a boca, entreaberta pelo transe,
deixava à mostra dentes que pareciam pérolas faiscantes. Os lábios eram rosados, e os olhos castanhos pareciam ocultar-se para enxergar em outra frequência. A serva jamais tivera a oportunidade de chegar perto de uma pessoa tão nobre. Ajoelhada, impulsionou o pano esticado da camilha improvisada, fazendo Francisco balançar serenamente no ar. Os filhos da mulher negra não suportaram a cena, e ela chorou baixinho, para não ser ouvida. Francisco viu-se em espírito, no meio dos servos. Uma mão luminosa apontava-lhe alguns deles, e ele observava uma coloração diferente em torno de suas figuras, evidenciando que a formação biológica acompanha a era espiritual. Entre esses, apareciam certos serviçais que, pela postura, impressionaram o filho do comerciante, dando a impressão de serem, embora servos, verdadeiros senhores. A mão espiritual que guiava as experiências de Francisco fez um gesto com os dedos, influindo na mente do moço, e levou-o a investigar o passado milenar dos servos. Percorreu um por um dos escolhidos, mostrando-lhe por que estavam ali, sob a pressão do capataz, sendo castigados pela chuva e pelo frio. Aquela era a disciplina conveniente para espíritos rebeldes, refratários ao convite do bem. E a voz acentuava, com convicção: quem de nós poderia contrariar os processos evolutivos das criaturas, organizados pela inteligência maior? Poderemos, sim, aliviá-los sem violência, pois é para isso que estamos no meio deles, revestindo-nos, de vez em quando, do mesmo lodo em que se encontram. A liberdade dessas almas depende muito mais do tempo do que de nosso querer. São caminhos de iniciação que eles devem percorrer até que o amor desabroche em seus corações. Humildade forçada não é a paz interior. Se tirares esses homens dessa disciplina, como pretendias, a confusão se estabeleceria. A depravação tomaria curso, sem possibilidade de ser debelada. Essa é uma prisão benfeitora, que eles, no futuro, irão abençoar. Francisco, por sua formação espiritual, compreenderá logo a ciência da vida. Na condição de espírito livre da carne, era mestre no assunto, mas, agora reencarnado, era necessário que alguém o tocasse para fazê-lo relembrar a verdade das leis maiores que regulam a vida em todas as dimensões. Assim, com a rapidez da luz, foi ao passado de muitos vassalos e entendeu o motivo pelo qual cada um deles carregava uma cruz tão pesada. Falharam as minhas inspirações, pensava. Entretanto, a resposta não se fez esperar dentro de si. Não falharam. Aprimoraram-se na sequência do próprio amor. A tua tarefa é reunir milhares de sireneus, quanto puderes, ajudá-los nas subidas dos calvários da vida, sem que eles o saibam, sem que o interesse te estimule e sem que a vaidade entorpeça os teus sentimentos de amor. Faze o bem por sentires o bem dentro de ti. O filho de Pio, ainda em êxtase, voltou o olhar para outros servos, mais primitivos, que quase não manifestavam claridade em torno de si, tão próximos estavam dos animais domésticos. E a voz continuou: esses aí são quase como as mulas de carga, os bois das carroças, as vacas que dão leite, os carneiros que vão para a tosquia e os jumentos dos engenhos e dos arados. Poucos sentem a violência que os prende à escola da disciplina. Se os levares ao seio da sociedade por piedade e amor, sentimentos que ainda não têm ressonância na profundidade de seus seres, será o mesmo que ensinar-lhes uma estrada pela qual nunca tiveste a oportunidade de passar. Tu te esqueces de muitos detalhes indispensáveis. A teoria pode ser uma oferta santa de todos, mas a prática é exclusivamente individual. Se, por acaso, encontrares um homem faminto, a simples descrição da comida o saciará? Se alguém com sede te procurar e usares o dom da palavra, com a retórica da última moda e todo o encanto, matarás a sua sede? Se algum homem nu te estender a mão, pedindo a tua capa para cobrir-se, os teus bons conselhos o vestirão? Tudo isso é muito valioso, mas somente quando estiver unido a tais gestos o exemplo da vivência. Podes fazer muito por quem tem fome, menos comer por ele. Podes fazer muito por quem tem sede, menos beber por ele a água. Podes fazer muito por quem está nu, menos vestir-te por ele. Esses homens podem ouvir-te. Servirás de caminho para eles. Poderás consolá-los e incentivá-los no amor, na caridade e no perdão. Poderás ajudá-los a se levantar quando caídos. Quanto à caminhada com a cruz nos ombros, a grande subida evolutiva, ela pertence a cada um. A iniciação espiritual, repitamos, é individual. Um moleque fez soar um gongo de bronze, anunciando a hora da comida, a um sinal de um feitor, que gritou autoritariamente: subam todos para a sede, mas, olhem lá, sem barulho. O filho do patrão está aí, o que, para nós, é uma honra.
Quero muito respeito e muita obediência. Vocês me conhecem. Formando 3 filas, todos subiram para o local indicado. A serva, como que hipnotizada, não largara as mãos da rede em que jazia o corpo de Francisco. Esquecera-se de sua condição e da existência de um feitor perigoso, que não mudava de feição antes de liquidar um serviçal. Esse feitor era apelidado de 15 dedos e 3 pés, pois, além dos 2 pés naturais, nascerá com um terceiro. Ao lado do pé direito, surgira outro, durante sua formação congênita, um pouco mais alto que o pé verdadeiro. Nenhum servo podia ficar olhando para aquele membro. Isso o fazia sofrer e sentir-se humilhado. Por isso, era capaz de tirar a vida de qualquer pessoa que encontrasse sorrindo e que, segundo sua desconfiança, estivesse rindo de seu defeito. A criada assustou-se com a mão descomunal do feitor, que a puxava pelo ombro. Pela expressão de seu rosto, já antevia o destino. Antes de repreendê-la, para não assustar o patrão durante seu sono tranquilo, o homem de ferro puxou-a sem respeito, afastando-a do filho de Bernardone. Ela, por medo, abafou a vontade de gritar. Todavia, Francisco acordou assustado ao notar quanto tempo havia passado sem que percebesse. Saltou agilmente da rede. O feitor, percebendo sua presença, largou a criada e foi ao seu encontro, dando explicações. Perdão, senhor. Encontrei esta maldita criada bem encostada ao senhor enquanto dormia. Talvez quisesse surrupiar algum objeto de seu uso, mas cheguei a tempo. Vou dar-lhe uma disciplina, se me permites. Benevenuto. Não posso permitir que a castigues, pelo menos antes de ouvi-la, pois o senhor Bernardone a colocou aqui para servi-lo. A justiça é coisa séria. Nela devo pensar em primeiro lugar. Tomou a criada pela mão. Ela o acompanhou, cabisbaixa e envergonhada, sem coragem de se defender, pois o feitor não tirava os olhos dela. Francisco fez com que se sentasse ao seu lado, no grande pátio, onde os servos se reuniam e conversavam em voz baixa, admirados por estarem ali àquela hora, em vez de terem rompido muitas braças do eito. Um deles argumentou baixinho. Será que vão nos vender? Desconfio desses descansos. Ou vão nos vender para outros senhores, ou então nosso serviço não está compensando, e o patrão mandou seu filho com ordens que meu coração pressente. Queira Deus que eu esteja enganado. Francisco deu ordens para que servissem a comida e para que os servos ficassem à vontade. Em seguida, voltou à rede, levando consigo a criada, que, tremendo, se postou ao seu lado. Sabia que, tão logo ele saísse, teria contas a acertar com Benevenuto, que havia vários dias lhe propunha coisas que somente conseguiria pela força. Antes, Francisco pedirá aos feitores que deixassem os servos à vontade. Depois da refeição, eles começaram a cantar e a sapatear, numa manifestação folclórica que lhes era peculiar. Francisco começou a ver naquela brincadeira parte da alegria que deveria ser proporcionada aos homens sem teto, sem família e sem lar. A vida dos servos era comparável à dos animais. Folly era o nome da jovem escrava que, novamente, fazia mover a cama de pano na qual ele descansava. Aproveitando a oportunidade, o moço de Assis entrou em diálogo com a Aia. Folly, por que vieste mover a rede em que eu estava deitado, sem que fosses mandada ou que eu pedisse a tua presença? Ela abaixou a cabeça, procurando concatenar as ideias para explicar que sentirá um irresistível impulso de protegê-lo. Francisco deu-lhe tempo para falar sem constrangimento, ajudado pela sinceridade que se expressava em seu rosto. Ela levantou a cabeça, desinibiu-se diante do ambiente de liberdade que ele lhe proporcionava e falou, sorrindo. Senhor, ninguém me mandou fazer o que fiz. Foi ideia minha. Peço que não me maltrates. Avistei-o dormindo e senti que devia protegê-lo. Nada podendo oferecer em teu favor, a não ser minha presença como escrava, senti grande alegria, como nunca havia sentido na vida. Eu sabia que corria grande perigo de ser vista pelo capataz Benevenuto, homem bruto e sem coração. No entanto, isso era compensado pelo prazer que minha alma desfrutava ao teu lado. A negra tinha porte de nobreza, perfil encantador, corpo esbelto, rosto lindo e dentes brilhantes. Famosa na região, sua presença fascinava todos os que a conheciam, e seu nome era incluído até nas cantigas daqueles homens rudes. Benevenuto já a perseguia havia muito tempo, e ela temia sua presença, por causa de sua natureza grotesca e da brutalidade de seus traços. Francisco prosseguiu a conversa, apreciando a prosa da serva. Minha filha, parece que tens alguma instrução, não? Sim, senhor. Tenho pouca idade, todavia, minha mãe não descuidou de fazer-me cristã. Dentro desses preceitos,
que me conquistaram sobremodo, minha inteligência se abriu de maneira mágica, e herdei a sabedoria de minha mãe, sem que eu mesma pudesse compreender como. É por saber mais que as outras que sou muito maltratada, e os escravos e capatazes me perseguem de forma brutal. Mas o que fazer contra tanta gente? Perdi minha mãe e não conheci meu pai. Somente sei que ele era homem de grandes negócios. Da noite para o dia, nossa casa foi invadida pelos templários negros. Minha mãezinha foi abatida, e eu fui levada e vendida no mercado de escravos, em Spoleto. Como me defender? De que adiantaria protestar? Se me permites, e não leves a mal, o que o Senhor faria se estivesse em meu lugar? Restou-me obedecer e chorar, nada mais. Estou feliz ao teu lado. Desde a hora em que entraste aqui, meu coração me disse que eras um homem de bem. Amanhã, ou talvez ainda esta noite, não sei o que acontecerá comigo, pois vi ameaças nos olhos do feitor quando ele quis tirar-me do teu lado, onde eu estava encontrando a esperança de viver. O meu sacrifício, caso assim queiram Deus e Jesus Cristo, já está compensado por tudo o que estou recebendo de ti. Podes dar as ordens que quiseres a meu respeito. Sofrerei em silêncio e jamais julgarei que partiram do teu coração. O patrãozinho estava admirado e monologava. Como poderia uma criatura tão jovem e meiga, de fala tão doce e alma tão nobre, estar envolvida no meio de homens daquela estirpe? Logo, porém, veio à sua mente o sonho que tivera horas antes e a conversa espiritual com a voz. Sem precisar de mais raciocínio, lembrou-se da mão de luz que aparecerá no eito dos servos, compreendendo ainda melhor o seu significado. Estava se acostumando àqueles desdobramentos espirituais. Pedindo desculpas, a serva quis levantar-se, mas Francisco não permitiu e disse: Fica, Fole. A tua presença me agrada. Conheço teu drama. És um espírito às vésperas da libertação. Tua consciência manifesta sinais de independência, e teu coração anseia por amor. Creio em Deus que o encontrarás. Vou oferecer-te o que posso. Irás comigo para Assis. Minha mãe e Jarla, duas santas, receber-te-ão com muito amor no coração. Tenho certeza de que, pela afinidade do teu saber e do teu coração, serás feliz. Quanto a mim, serei o irmão que sempre lutará em teu favor. O teu destino te coloca em posição difícil, mas, pelo que sinto e vejo em teus caminhos, teu mundo interno jamais perderá o clima da verdadeira paz, que é a paz da consciência. A serva, na flor dos seus 16 anos, chorava. Chorava de alegria com as palavras do jovem patrão. Ele era sua salvação. Tinha certeza de que, se permanecesse ali mais uma noite sem sua proteção, seria eliminada moral e fisicamente. Captava, pela sensibilidade, as intenções de Benevenuto, que, deitado num paiol de milho, pensava nela com luxúria. Ele a protegeria de todas as maneiras, mas, se ela cedesse aos seus instintos, tudo estaria bem. Caso contrário, Benevenuto seria capaz de retalhá-la e consumi-la em poucas horas, pois já carregava na consciência coisas piores. Fole olhou para Francisco com ternura e, como silenciosa resposta de gratidão, deixou cair as lágrimas, que deslizavam em profusão pelo rosto. O jovem emocionou-se e chorou junto. Nessa permuta de sentimentos fraternos, Francisco percebeu a presença de uma terceira pessoa, que parecia chorar também. Era a mãe da serva que, acompanhando os fatos desde o princípio, agradecia, comovida, a salvação da filha. Os feitores estavam inquietos por causa do horário e do serviço atrasado. Já havia muitas horas de descanso, mas como falar disso com o filho do patrão? Seria uma falta de respeito. Ele estava ali na qualidade de senhor. Nas vezes em que viera à lavoura com o pai, desde pequeno, tivera plena autoridade para mandar e desmandar. E Pedro Bernardoni sorria ao ver o filho ativo e inteligente, correndo como um gamo por entre as árvores. Francisco passou para o pátio com Fole e começou a conversar com os servos, dando-lhes plena liberdade para perguntar o que quisessem. Sentados no chão, eles sorriam de contentamento, com as ideias modificadas sobre os motivos da visita do jovem patrão às terras de Apolo. Conversou com mais de uma centena de escravos, ouvindo cada um em particular e conhecendo suas histórias, seus desencantos e suas esperanças. Aquele dia findou sem que voltassem ao trabalho. A lua brilhava com intensidade, e as estrelas presenciavam aquela cena de luz, na luz de Deus. Alguns servos cantavam para Francisco, eufóricos com sua presença, sem se lembrarem de que o dia seguinte poderia ser um inverno para eles. Improvisaram uma espécie de teatro ao ar livre, feito de corações para um coração que já os amava. Como irmãos, filhos do mesmo Pai, Deus,
festejavam as bodas da esperança dos homens em cativeiro. Houve até distribuição de vinho, e os homens respiraram, pelo menos naquela hora, os ares da liberdade. Somente entre os capatazes reinava o constrangimento. E Francisco lhes falou na presença de todos. Não maltratem esses homens, pois são, como todos nós, filhos de Deus. Exijam deles somente o trabalho, que é dever de cada criatura, mas ofereçam-lhes regalias compatíveis com o labor de cada dia. Quando estiverem doentes, façam-nos descansar e cuidem para tratá-los com humanidade. Sejam amigos deles, procurando compreender que a vida pertence a todos. Não sei se voltarei aqui, mas levarei saudades, e o coração haverá de contar-me o que se passa nestas terras. De onde estiver, pedirei a Deus por todos vocês. Benevenuto. Sim, senhor. As ordens. Vou levar a serva Fole para morar lá em casa. Minha mãe precisa dela, pois Jarla já se encontra avançada em anos e não pode mais atender às necessidades de limpeza dos aposentos da família, nem mesmo cuidar do atendimento pessoal. Sim, senhor. Mas, falou humildemente o capataz, não achas melhor que ela vá mais para o fim da semana? A carruagem é de luxo, e a serva. Além disso, suas roupas precisam ser lavadas, para que chegue à casa do patrão apresentável. Eu mesmo poderei levá-la. O moço olhou firmemente nos olhos do capataz. Depois, percorreu com o olhar sereno os servos e notou que quase todos se sentiam felizes com a ideia de levar Fole para Assis. Então, decidiu. Não, Benevenuto. Ela vai comigo. Quero mostrar a essa criatura as belezas que ainda não conheceu de Deus na terra, pois ela tem olhos para ver e sentimentos para perceber a grandeza da vida. Quero que sinta a lua, as estrelas e o perfume das campinas e das árvores, que exalam, à noite, o que tem de mais sublime, oferecendo-o aos viajantes. Benevenuto abaixou a cabeça, fechou a cara e, de mau humor, voltou para o paiol, sem dizer uma palavra. Como seus pensamentos eram de difícil formação, no trajeto até o paiol só teve tempo de formular uma ideia. O patrãozinho destruiu minha alegria desta noite. Francisco, que ouvirá muitas histórias horripilantes dos servos, despediu-se deles, abraçando-os amavelmente. Muitos choravam com a partida de Fole, até mesmo alguns que antes a perseguiam. Abel, que já havia descansado e tratado os cavalos, aguardava o senhor. Francisco subiu ao fiacre, cujos metais brilhavam, e convidou Fole a tomar assento ao seu lado. Os chicotes estalaram no ar, e os três partiram em direção a Assis. O pai de Francisco já demonstrava nervosismo pela ausência do filho. A mãe e Jarla absorveram o ambiente de apreensão criado por Pedro Bernardoni, e todos se inquietaram. Maria Picalini e Jarla começaram a passear pelos jardins da mansão. Depois, acomodaram-se num banco confortável, iluminado pela luz da noite. Maria falou à ex-criada. Jarla, minha filha, o que será do nosso filho? Nos últimos meses, ele parece desligado do mundo. É muito amável e educado com todos nós, no entanto, sua atenção busca outra coisa. Pisa na terra, mas sua cabeça se encontra em outras regiões. E o tempo passava, enquanto as duas mulheres conversavam sobre o destino de Francisco. Nisso, a carruagem entrou no pátio florido da mansão. A mãe e Jarla correram para recebê-lo e se espantaram ao ver a outra passageira, que lhes era desconhecida. Sorrindo, Francisco tomou a serva pelo braço e a conduziu com doçura. Em seguida, beijou a mãe, saudoso. Mamãe, esta é Fole e será tua companheira. Depois, voltou-se para Jarla. Eis tua filha, Jarla. E suas mãos percorreram demoradamente os cabelos brancos da velha. Nenhuma das mulheres conhecia a cativa, pois havia muito tempo não iam às terras de Apolo, portanto, desconheciam sua procedência. Benevenuto não dera conhecimento de sua existência, devido ao interesse que tinha por ela, facilitando, assim, suas indignas intenções. Fole era um espírito bastante elevado, daí a existência de companhias espirituais que a protegiam de modo singular. Por pertencer a outra faixa de vida e por seu merecimento, pôde permanecer imune ao assédio do brutal capataz. Maria Picalini ergueu as mãos delicadas, entre elas, envolveu o rosto bem estruturado da jovem, dizendo com carinho: Fole, sinto que meu filho não errou ao trazer-te. Vejo em teus olhos, e em ti, a carência de amor, de um lar e de alguém que te compreenda. O coração de mãe não se engana quanto a isso. Portanto, não serás, nesta casa, uma serva,
palavra que já estou abolindo do meu dicionário mental. Mas uma filha do coração. Fez uma pausa, costumeira nas pessoas inteligentes, para que suas palavras pudessem ressoar na profundidade da consciência de quem as ouvia. Em seguida, respondeu ao pensamento da serva, que se preocupava com a cor de sua pele, considerada um obstáculo intransponível entre ela e os nobres. Para isso, recitou parte de uma canção grega, de filósofo desconhecido. Minha filha, importa a idade, importa a cor, importa a ciência, importa a dor, importa a sabedoria, importa a posição, importa a família, importa a beleza, importam as provações de toda a natureza. Não, importa, sim, que te amo pelo coração. Quem primeiro sentiu a esperança foi Jarla. Aquelas palavras de sua senhora como que igualaram a velha grega à família dos Bernardoni. Era, de fato, o amor raiando no íntimo daquela mulher de Assis. Francisco, sorrindo com a inspiração da mãe, disse com jovialidade: As palmas que bato para ti, minha querida, são com os lábios em tuas faces. E cobriu todo o rosto da mãe de beijos, sem dizer palavra. Jarla fez o mesmo, e Fole teve vontade de imitá-las, contudo, ainda temia a distância que a separava, apesar da liberdade que lhe era oferecida. Percebendo o impulso dos sentimentos da moça, Pio acentuou, com beleza de alma: Fole, atende ao teu coração. Faze o que ele está te pedindo. Não importa o que pensas acerca da nobreza e do ouro, és minha filha também. A moça, lembrando-se de sua mãe, tornou-se criança. Em prantos, lançou-se carinhosamente ao pescoço de Pio. Apenas chorava, sem que as palavras conseguissem expressar seus sentimentos. Abraçou e beijou também Jarla demoradamente, a quem Francisco dissera antes que seria sua mãe. O filho de Pedro Bernardoni, contemplando o espetáculo dos sentimentos nascidos do verdadeiro amor, monologou no silêncio da alma. Elas já estão se gostando à primeira vista. Depois que conversarem, a alegria será ainda maior. Vou deixar que o próprio tempo mostre à mamãe e a Jarla as qualidades de Fole. Dona Maria olhou para Jarla, para que ela também observasse as vestes da menina. Logo, as três desapareceram no interior da mansão, à procura de roupas dignas de uma filha dos Bernardoni. Final do capítulo 13.